Graça e paz, amados de Deus, eu quero neste dia estar trazendo aqui para você um devocional que vai nos levar a uma reflexão ao momento, né, que estamos vivendo, ok? E o texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus 24, verso 33, que diz assim: Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Bem, o contexto do texto você conhece, Mateus 24, Jesus está falando dos sinais que precederiam a sua vinda, a vinda do Filho do Homem. Então ele diz, quando vocês começarem a ver todas essas coisas, saiba de uma coisa, significa que eu estou às portas. Sim, todo crente firmado na rocha, todos vocês, todos nós que temos compromisso com Cristo, sabemos que Jesus está às portas. E a gente lê muitas vezes na Bíblia as coisas que viriam, só que quando elas começam a acontecer, a gente sente, né? A gente começa a sentir na pele. É difícil, né? Muitas vezes o crente entender isso, que o que está escrito vai se cumprir. Mas ok. E o que está sendo decidido hoje, irmãos? Hoje, 8 de abril, estão decidindo a abertura ou fechamento das igrejas. Né? Eu estou vendo o Estado, né? O Estado, o STF, com poder, né? De decidir, ok? Decidir se as igrejas vão ficar abertas ou não. E isso é, no mínimo, preocupante. Por quê? Porque os 11 ministros que estão ali, nenhum deles se declaram cristãos fervorosos, tementes a Deus. Não têm compromisso com o Senhor, não frequentam missas ou cultos protestantes. Para eles, tanto faz se estiver aberto ou não as igrejas. Eles não têm o entendimento de que muitas pessoas precisam estar indo aos cultos com todas as medidas, né, restritivas, seguindo ali os protocolos, que há muitas pessoas que precisam, para o bem da alma delas, para o bem emocional, precisam congregar, precisam ir a um lugar onde ela possa ter seu elevo espiritual. Então eles não estão nem aí. Isso, na minha opinião, é um absurdo. Né? Outra coisa que eu estou vendo, Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas, que outras coisas que eu estou vendo? Estou vendo o Estado tendo que decidir na figura do STF, de 11 ministros, decidindo a vida de mais de 50 milhões de protestantes e mais de 100 milhões de católicos se devem ir ao culto ou à missa ou não. Que eu estou vendo também? Estou vendo outra coisa, estou percebendo que quem manda no Brasil é o STF. Se você tinha alguma dúvida, eu acho que não é mais para nós termos nenhuma dúvida mais. Não é mais para termos qualquer outro tipo de dúvida, sombra de dúvida. Quem manda é o STF, que é composto por comunistas e por satanistas. Isso é preocupante, né? A nossa vida está nas mãos de Deus, mas quem está decidindo o nosso ir ou vir, ir ao culto ou não, são pessoas que servem a Satanás. Outra coisa que eu estou vendo é que trabalhadores estão sendo impedidos de trabalhar e os bandidos continuam livres, encastelados nos seus quartéis generais, que são os morros e as favelas, continua vendendo seu pó, sua maconha, seu crack, sem nenhum problema. Moradores de comunidades, de favelas, de morros, sabem que as leis de distanciamento, lei de fecha comércio não existem, é um outro mundo, é um mundo paralelo. Existe um governo paralelo dentro das comunidades e se essa pandemia ela mata a gente? Mata. Mas se ela fosse letal, como a Rede Globo diz, tão letal como ela diz, todos os moradores, todos os quase 20 milhões de habitantes das favelas no Brasil, quase 10% da população brasileira vive em favela, todas eles estariam mortos. Porque as pessoas vivem ali em condições insalubres, em barracos, em muitas comunidades de favelas não têm saneamento básico, você sabe. Então, os bandidos continuam livres, trabalhando, vendendo seu pó. E os trabalhadores, os vendedores de pipoca, de picolé, não pode ir para a rua vender coisas erradas. O que nós estamos vendo? São os sinais. Terceira coisa que eu estou vendo também é que cristãos, se declaram cristãos, né, sem compromisso com a igreja local nenhum, e não é chegada a frequentar culto, aproveitaram o ensejo da pandemia, das igrejas fechadas e realmente gostaram de ficar dentro de casa assistindo culto pelo celular, assistir, porque muitos não cultuam, só estão assistindo o culto dos outros.
Cristãos sem compromisso com a igreja local apoiando medidas ditatoriais de governadores e prefeitos. Eu tenho visto muitas pessoas se declaram cristãs. Dia desse aí, foi esse final de semana, eu vi um comentário no Facebook da prefeita aqui da cidade, uma pessoa falando assim, tem que fechar mesmo as igrejas. As igrejas precisam sim estar fechadas. Nós temos que demonstrar o amor, temos que preservar a saúde das pessoas. Eu não fui esse domingo de Páscoa, eu não cultuei o Senhor e nem por isso deixei de cultuá-lo na minha casa. Curiosamente, eu cliquei no perfil dela. Sabe qual era a foto de um perfil? A foto daquela atriz Angelina Jolie interpretando a Malévola, que é um personagem maligno, né, com uma espécie de chifre na cabeça, um personagem satânico. Entendeu o nível desses cristãos que dizem que está tudo certo cultuar em casa, que não precisa de igreja aberta? Você clica no perfil, tá a foto do demônio. Pesado, né? Hipócritas esses cristãos, entre aspas, sem compromisso com a igreja local, torcendo para que as igrejas fechem as portas, e o seu argumento é, os pastores estão preocupados com dízimos e ofertas, por isso que querem igreja aberta. Será que é só isso? Será que os pastores estão preocupados com dinheiro, é isso mesmo? Só isso? Pode até ter. Mas e as pessoas, e os verdadeiros cristãos, que sempre atuaram, estiveram, né, ensinando, edificando, ministrando a outros cristãos, consolidando vidas ali nos cursos da igreja, consolidando pessoas né, através da palavra de Deus, enfim. Essas pessoas se esquecem. São hipócritas porque esses cristãos, entre aspas, sem compromisso, porque eles alegam que vão pegar o coronavírus na igreja, mas eles vão no mercado, eles vão a banco, vão às farmácias, vão no posto de gasolina, vão à feira e tá tudo certo. Hipócritas. Outras coisas que eu estou vendo também, percebendo, é que líderes de grandes igrejas ficaram calados durante toda a pandemia. Um ano calados, tentando se colocar isento, não se posicionando nas suas redes sociais. Calado! Um ano calado, com medo de ferir os cristãos esquerdistas da sua congregação. Com medo de afastar os esquerdistas da sua congregação. Muitos, né? Principalmente, não são todos, professores, pessoal da área da saúde, tem de esquerdista, é impressionante. Defendendo essas ideologias malignas, ok? Então esses cristãos agora estão com medo. Estão com medo, porque se hoje, dia 8 de abril, o STF bater o martelo e decidir fechar as igrejas, não vai ser como lá no ano passado. 3, 2, 4 meses de igreja fechada, não. Vai demorar bastante voltar à abertura. Se voltar. Você já parou para pensar nisso? Se voltar. Estamos realmente vivendo tempos difíceis. Nós não sabemos exatamente o que pode acontecer. A igreja brasileira, eu vejo, Jesus diz, quando vocês virem todas essas coisas, né? Saiba que está às portas. E saber que está às portas. Sim, Jesus está às portas. Mas a questão é, será que a igreja brasileira vai ficar 50 milhões de evangélicos? Nós vamos ficar acatando, calados? O que a igreja brasileira precisa fazer? A história conta que em 1964, para impedir a implantação do comunismo aqui nesse país, a igreja, né, obviamente a igreja católica naquela época, a igreja brasileira era insignificante, a igreja católica realizou a Marcha da Família, mais de 1 milhão de pessoas no centro do Rio, pedindo que os militares intervissem, né? Pedindo que os militares pudessem tomar o poder para livrar o Brasil da implantação do comunismo, e deu certo, né? Não sei, não estou dizendo que hoje daria certo, se a igreja fosse para as ruas, o STF poderia recuar. Sim, porque nós não vamos para as ruas. A verdade é que a igreja brasileira não vai. Não tem esse hábito, nunca teve. As manifestações que nós vemos aí pessoal que não é crente, a maioria não é crente, né? Geralmente são manifestações no domingo. Domingo a gente está na igreja, não é isso? Está no culto. E se fechar as igrejas? O que a gente vai fazer? Nossos cultos, sim, pastor, nossos cultos continuarão online. Sim, continuarão. Mas iremos acatar tranquilamente, em nome de uma pseudociência. Os mercados continuarão abertos, as farmácias,
né? As clínicas, as feiras, os postos de conveniência continuando abertos e as igrejas fechadas. Pois é, isso é uma reflexão. É isso que eu tenho visto. É isso que eu tenho visto. Que Deus possa ter misericórdia de nós, nos dar sabedoria e graça nesse tempo difícil. Deus abençoe.